Noite, 18 horas. Boa noite, vocês do Instagram. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer nossa oração um pouco mais cedo do que o habitual. Boa noite, vocês do TikTok. Como é que vocês estão também? Iniciando a nossa oração dos sábados, hoje fazendo um pouquinho mais cedo do que o habitual também. Instagram e TikTok, muito obrigado pela presença. Muito obrigado por estarem conosco, nesse sábado, no dia da nossa oração. Eu ainda estou aqui, no cafezinho, porque ainda está bem claro em Brasília, mas eu sei que tem vários lugares que já tá noite, né? Cada lugar tem uma forma diferente de clarear, de escurecer. Então aqui em Brasília tá dia ainda, tá dia. Como é que vocês estão? Como estão vocês? Me contem. Ai, que coisa boa. Um cafezinho essa hora. Só faltou um bolinho aqui, né? Da próxima eu vou comprar um bolinho. Dani falou que eu tô sempre nas orações. Muito obrigado, Dani. Coloquem sempre, sempre. A força do mandacaru, a flor do mandacaru. Pronto, meu cafezinho aqui. Agora a gente tá pronto para começar, não é? É o café de Franca, viu, Wade? Foi o café que você me deu. Café de Franca é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Uma vez eu fui a Franca e comprei tanto café que eu acho que eu passei quase um ano tomando café de Franca, viu? Oi, Jaque, meu amor, um beijo. Jéssica dizendo que ama café. Keila falando sobre as condições dos nossos irmãos de Minas Gerais, que nós vamos conversar hoje também, tá bom? Olá, salve Deus aqui no TikTok, também do Vale do Amanhecer, muita gente de outras religiões nos acompanhando também, nossos irmãos. Pois bem, boa noite, meu povo, boa noite. Anne tá perguntando, tem algum significado espiritual essas artes na parede? Anne, você tá falando das minhas máscaras, né? Bom, desde muito sempre eu fui muito impressionada com as artes que traziam o sacro, que traziam o sagrado. Então você vê que eu tenho aqui a Nossa Senhora que eu ganhei em Recife, que é de barro. Não dá para ver desse lado aqui, mas eu tenho uma santa também que representa as mulheres africanas. Aqui, deixa eu sair para vocês verem. Bem aqui do meu lado tem as minhas artes também de barro, que já são de outro lugar do país, que se eu não me engano são de Aracaju, tá bom? Vejam bem, essas máscaras, elas representam muito dos xamãs nas tribos. É uma crença de cada tribo. Então, por exemplo, essas aqui, um pouco acima da minha cabeça, elas são senegalesas. Essa aqui exatamente, que parece um palhaço, é do Peru. E acima tem várias máscaras que são congolesas, de outros lugares da África. Do lado direito aqui, que não dá para vocês verem, tem uma máscara que é das tribos indígenas. Então, essas máscaras, elas têm uma história espiritual. As tribos usam máscaras na África em rituais como rituais fúnebres, rituais de mudança de liderança dentro das tribos, casamentos, são rituais. E os xamãs que são responsáveis por usar essas máscaras são quem conduzem esses rituais. Então eu sempre fui muito apegada, não é apegado o termo, mas muito maravilhada com essas artes que me trazem o sacro. Então eu tenho a Nossa Senhora de Barro. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui que não dá pra ver. Pronto, eu vou pegar uma coisa aqui. Peraí que... Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. É porque vocês sabem que as pessoas perguntam como é, né? Tipo William Bonner no Jornal Nacional, que a gente faz de short e de blusa, né? É mais ou menos assim. Olha só, vocês estão vendo aqui? Deixa eu tirar para vocês verem aqui, Essa é uma obra de arte que é feita pela Dona Auxiliadora do Ceará.
Na internet, no Instagram, vocês vão achar elas como laços de alci. Ela tem várias artes que para mim são sacras, como os terços. Eu tenho o terço de barro também, mas ela faz essas flores aqui, ó, que são as flores de cerâmica, né? Cerâmica perfumada. Na minha caixa que ela faz de coração, eu coloco as minhas guias. Essas guias, como eu disse para vocês, foi quando a minha casa de Umbanda em Recife fez uma homenagem para mim e lavou a minha cabeça em homenagem. Tinha sido a primeira vez que eles faziam isso com um espírita, né? Com uma pessoa da doutrina espírita. Então, eles, para me homenagearem, eles fizeram todo esse ritual e me deram as guias responsáveis. E aqui? Aqui foi de um amigo muito católico, é o terço, né? Que eu ganhei num momento muito difícil. Então, eu mantenho as minhas guias e o meu terço dentro da caixinha de flores de cerâmica. Sempre. Essas flores de cerâmica, nós da casa apelidamos ela das flores da África, porque são flores que nós vendemos lá também. A dona Alci fez 600 flores. Uma pessoa nos doou, né? Instagram que deu um probleminha aqui. Deixa eu ver o que tá acontecendo no Instagram, né? Tá bom. Só porque eu falei isso, eu não sei mexer muito no Instagram, ele acha que eu tô, enfim, sei lá, no Instagram não, no TikTok, ele acha que eu tô vendendo, né? E não é verdade, só tava mostrando, mas tudo bem. Olha, então é isso, então, eu tenho esses rituais e essas máscaras fazem parte dos meus rituais, né? Deixa eu ver, o Instagram tá com problema de internet, aqui tá ok. Vão nos dizendo, tá bom? Então é isso, essas máscaras são parte dos meus rituais, viu? Aqui no TikTok perguntaram, Mayra, boa tarde, usar roupas de brechó traz energias negativas de quem fez a passagem? Não, tá? Não, tudo é energia, né? Nós falamos que tudo é energia. Mas essas roupas que são doadas para as bazars, né, para esses lugares, eles já estão assim com a energia retirada. Primeiro que a maior parte das pessoas que fazem bazar, eles fazem com o intuito, né? O intuito ou beneficente ou o intuito de uma profissão, de uma forma de ganhar a vida. Então não tem problema. É claro que tudo que a gente recebe do outro tem energia, mas é uma energia, né? É uma energia que pode ser transmutada, então não tem problema nenhum, tá bom? É uma transmutação de energia. Eu acho que o tempo inteiro a gente faz isso, né? A gente tem que transmutar as energias. Quem nunca leu sobre o Kybalion, existe um princípio dos 7 princípios hermenêuticos que falam sobre a polaridade, né? Por exemplo, bem e mal, ruim e bom. E você pode sempre procurar transmutar as energias, principalmente as negativas ou os sentimentos negativos em sentimentos bons. Faz parte da transmutação, da alquimia espiritual que era pregado, né, pelos iniciados, que era pregado pelo grande mestre. Por que eu misturo muitos assuntos? Porque quem é novo aqui está se perguntando, Mayra, tem vela, Mayra, tem santo, Mayra, tem muitas coisas que eu achava que no espiritismo não podia ter. Então tá bom, vou explicar para vocês que são novos. Eu sou espírita de doutrina. A minha doutrina é espírita. Portanto, Mayra Rocha é espírita. Mas a minha religião é universalista. A religião é um ponto de conforto, é um ponto de instrumento para que você possa adorar a Deus. Veja bem, se não existisse nenhuma religião,
nós íamos adorar a Deus à nossa forma, cada um à sua forma. Mas existem as religiões que foram trazidas por pessoas que são consideradas ou santas em algumas religiões, ou consideradas que já estão muito à frente no seu pensamento. São pessoas das quais nós podemos nos espelhar. Então, as religiões trazem para mim o conforto, o caminho, né? A caminhada do conforto. Eu posso ter o conforto de caminhar da forma que eu achar melhor. O que acontece com as nossas relações com Deus? Ela é particular. A forma que você se comunica com Deus, com Jesus, com a espiritualidade é sua, é uma forma sua. E precisa ser feita, na realidade, com sinceridade do coração. Se você tem essa comunicação com sinceridade de coração, você já está no caminho certo. Então, pouco importa a sua religião. Mayra, mas eu não concordo, na minha religião não se pode isso, não se pode aquilo. É verdade, quando a gente entra dentro de uma religião, é como se a gente entrasse também dentro de uma faculdade. Você faz o vestibular numa faculdade, você entra na faculdade e lá você assina um contrato que é chamado de adesão. O que é o contrato de adesão? Eu não posso mudar as cláusulas daquele contrato. Eu só tenho duas opções, aceitar ou não. Então, eu não concordo com o que está escrito no contrato. Num contrato de adesão, eu não tenho condições de mudar. Então, eu simplesmente não vou para esta faculdade. As religiões que têm proibições e que aí tem que saber se realmente elas estão proibindo, porque quase sempre nós criamos também na nossa cabeça regras que são fantasiosas em relação às religiões. Essas que têm as proibições, você precisa entender se você aceita essas regras ou se você não aceita essas regras. Mas veja bem, o que é que acontece na maior parte? São regras feitas, né? São regras feitas para que a gente possa absorver melhor os ensinamentos. Então, veja bem, a doutrina espírita, a qual eu faço parte, não tem nenhuma proibição. A doutrina, ela instrui, né? Ela instrui, ela não proíbe. A doutrina, ela expõe, ela não impõe. Ela te diz o caminho, ela te diz o que os espíritos daquela época que codificaram com Kardec, entenderam por aqueles assuntos, que também são trazidos para os assuntos atuais, e você com livre arbítrio, pode escolher seguir ou não, mas ela não é proibitiva. Alguém me perguntou se pode adorar imagens. Vamos lá. Esse termo é muito usado pelos nossos irmãos, muitas vezes da Igreja Evangélica, em relação aos nossos irmãos da Igreja Católica. Quando eles fazem uma interpretação, né? Uma interpretação teológica de pinça, o que é isso? É uma interpretação muito fundada na base rasa, não é profunda. Os nossos irmãos católicos, eles não adoram as imagens. Certamente podem ter certeza que eles sabem que a imagem é de madeira, é de gesso, que a imagem é de um formato de algo inanimado. Eles têm plena consciência. O que eles fazem através da imagem, por intermédio da imagem, é lembrar do espírito que faz parte desse processo. Vou dar um exemplo. Naquela época, nós não tínhamos máquina fotográfica, nós não tínhamos como fotografar, né? Nós não tínhamos como fotografar as imagens das pessoas, ou dos lugares, ou das paisagens. Nós não tínhamos como fazer isso. Então, não tinha nada para lembrar daquilo que você gostaria de lembrar. O que é diferente hoje em dia. Hoje em dia nós temos a foto. Então, por exemplo, quando nós temos fotos de nossa família em um determinado móvel, né? Em um determinado móvel, você não está adorando a foto daquela pessoa que você tanto ama. Você está botando a foto ali para sempre que olhar,
lembrar dela, lembrar do amor que ela tem, lembrar, né? Lembrar do que ela significa na sua vida. Então, os nossos irmãos também, os nossos irmãos que são de outra religião, que são católicos, eles não adoram as imagens, eles botam a imagem para lembrar Maria. Por isso que tem tantos formatos e tantos meios de imagem. Para lembrar os santos, essas pessoas que passaram pela terra, divulgaram, principalmente com seu exemplo, esse amor de Deus. Então, às vezes a gente faz uma interpretação muito errônea das outras doutrinas. Ou então a gente começa a passar uma doutrina de ouvido. Eu ouvi que é assim, eu passo que é assim. Muitas vezes, pessoas grandes, pessoas que nós consideramos sábias, pessoas que pregam, elas falam algumas vezes coisas pequenas, porque somos seres humanos. Então, quando sai muito da área do respeito, do entendimento, da busca, né? Da busca pela capacitação naquilo que se está falando, criam-se esses dogmas, criam-se essas inverdades que, passadas de boca em boca, de geração em geração, se tornam uma verdade. E isso é bem complicado. Então, não. Os nossos irmãos católicos não adoram as imagens. Eles louvam a vida que aquela imagem representou. Eles louvam a vida de Maria, de São Francisco, de Santo Agostinho, de Santa Rita e por aí vai. Eles louvam os exemplos que essas pessoas tiveram aqui também. Então, é preciso respeitar. Mas é claro, e veja bem, vou dar essa explicação porque também é necessário, os nossos irmãos evangélicos não fazem essa interpretação por maldade. Eles fazem essa interpretação porque eles aprenderam assim, por alguém que também interpretou a Bíblia e a utilizou do seu jeito. Há um lado também verdadeiro, quando eles querem alertar disso, que é o adorar somente a Deus. Mas não é o adorar como nós pensamos, porque Deus não é pequeno, Deus não é mesquinho, Deus não quer ser adorado, Deus não quer ser reverenciado, Deus não tem essa vaidade. É o adorar de seguir aquilo que você acredita que agrade ao Criador, que agrade àquele que nos criou. Então é muito importante que a gente chame, apesar de muita gente falar somente sobre razão, por exemplo, dentro do espiritismo, mas é muito bom que quando a gente vai interpretar uma religião, uma doutrina que outra pessoa seguiu, a gente entende que dentro desse caminho, essa pessoa traz consigo as tradições, os costumes, tanto dessa religião como da própria vida. Então é necessário o respeito nas escolhas também das pessoas. Por isso que quando a gente vai falar dos caminhos escolhidos pelas outras pessoas ou das religiões, há de se ter um estudo e também uma interpretação amorosa. Porque se sobrar apenas a razão, se sobrar apenas o preenchimento das regras e faltar o amor, faltou tudo. Porque Jesus também pregou e prega até hoje com os seus atos, com as suas ações, não somente com as suas palavras, né? Imagine-se se fosse apenas a pregação por palavras, pela leitura dos livros ou pela versão que alguém escreveu. Como seria se nós não tivéssemos a visão material para ler? Quer dizer que nós não conheceríamos, né, a Boa Nova, não conheceríamos o Evangelho do Cristo? Não. É por isso que a pregação é aquela que você absorve dos seus poros, do seu espírito e de tudo mais, tá bom? Pronto, então. Então, como eu estou dizendo, eu sou espírita, mas eu tenho rituais que trouxe de outras religiões, porque no meu caminho eu uso tudo aquilo que, além de não fazer mal para ninguém, nem para mim mesmo, ele faz bem, né? Ele faz bem. A Lilica diz assim, mas por que os evangélicos criticam as religiões dos outros? Lilica,
não são os evangélicos, né? A gente generaliza muito, são pessoas. Tem pessoas também dentro da doutrina espírita que criticam a Umbanda, por exemplo. Tem gente da Umbanda que critica a doutrina espírita. Tem gente católica que critica a doutrina espírita, enfim. Tem gente que critica o budismo, tem gente que critica, enfim, vários tipos de religião, que são muitas, tá, gente? A gente imagina como se tivesse só no mundo existente essas religiões que nós conhecemos melhor, que nós já ouvimos falar, mas tem milhares de religiões catalogadas, tá bom? No mundo. Não é generalizando, não é genérico assim, não é um tipo, né? Os evangélicos são pessoas. Pessoas criticam pessoas. Pessoas criticam porque são ignorantes. O homem é mais ignorante do que mal. Isso está na Bíblia. Pessoas criticam porque são vaidosas. Muitas vezes acreditam que o que é seu pode ser até que o outro seja bom, mas não pode ser melhor do que o que você tem. Pessoas criticam porque deixaram o ego tomar conta. Então tem muitos motivos para pessoas humanas que não são vigilantes criticar outras pessoas, o caminho delas, as escolhas delas. Então a gente tem que partir do ponto que não é a religião em si, né, mas é o julgamento feito pelas pessoas que fazem parte dessa religião. Eu costumo dizer que toda religião e toda doutrina, na sua essência, ela é perfeita. Chico dizia, a doutrina espírita é perfeita, os espíritas nem tanto. E isso serve para todas as religiões. É o ser humano. O ser humano vive em constante polaridade, isso é fato. E o ser humano encarnado, ele aprendeu que para isso ele precisa estar sempre embatendo, né? Sempre embatendo com algo. Mas a gente começa a perceber que ele está embatendo não é contra algo externo dele. Por mais que ele brigue contra a Mayra, contra um médium, contra um pastor, contra um padre, enfim, contra alguém que é ateu, por exemplo, ele não está brigando contra essa pessoa em si. Ele está, na verdade, brigando contra algo que está dentro dele que ele não resolveu. Toda crítica é uma confissão, né? Toda crítica é uma confissão. Porque você não vai encontrar nos espíritos evoluídos, nos espíritos mais cultos, naqueles que vêm trazendo a sabedoria, ensinamento em forma de crítica, mas você vai encontrar ensinamento em forma de amor. Aquele que verdadeiramente ensina, ele não precisa rebaixar a ignorância do outro, né? Ele não precisa rebaixar e apontar ao outro, ele acaba ensinando na prática. Então a gente precisa diferenciar, né? O que é o ser humano e o que são as doutrinas. Por isso que eu tenho um respeito danado por cada instrumento de ir ao Pai, né? Cada instrumento de ir ao Pai, que são as religiões, Se a gente escuta Jesus dizer que na casa do meu Pai há muitas moradas, porque nós temos a tendência a diminuir esses vários tipos de instrumentos que podem levar a vários tipos de morada. Alguns vão de bicicleta, alguns vão de carro, alguns vão de barco, alguns vão de outro instrumento, a pé. Mas todos irão, né, buscar o quê? O amor do Cristo. O amor do Cristo. Então é por isso que eu tenho o maior respeito e acendo as velas. Essas velas de hoje, como vocês podem perceber, são 2 velas brancas e uma vela azul ao meio. Essas velas brancas de hoje, nós vamos oferecer a primeira vela para todos e todas que foram vítimas de violência. Inclusive o mundo, né? Inclusive o mundo que está exposto à violência que sai de nós, humanos, pessoas, e estão ganhando cada vez mais uma posição que prejudica toda a sociedade, que prejudica a todos nós. Essa vela é pela paz, mas é também para que a gente possa compreender, a importância de nos conhecer, a importância de conhecer o outro, a importância do respeito ao outro. Então essa vela é um pedido nosso, um pedido profundo nosso,
pela paz, pelo respeito, pelo amor, que essa luz possa ser levada em todos os países que estão em guerra, que essa luz pode ser levada para todas as pessoas que sofreram com a violência, os assassinatos, os assédios, todo tipo de violência, que essa luz possa ser enviada a cada família e a cada país e a cada cidade que estejam sofrendo com a falta do amor. O mal só se apega ao espaço vazio que nós deixamos, aquele espaço em que nós deveríamos amar, aquele espaço que nós deixamos vazio para o bem. É ali que o mal muitas vezes se aloca. Então essa vela é para que a gente seja sempre vigilante e desejando sempre muita luz e desejando sempre muita paz e muita união, né, nas nossas vidas, na vida das pessoas, no universo. Então, a primeira vela diz respeito a isso. A segunda vela diz respeito a... eu tô aqui tentando chamar, porque tá todo mundo lá para dentro. E eu tentando chamar eles para acender a luz aqui, que já tá ficando escuro, né? E eles não me escutam. Então, assim, ó, essa segunda vela diz respeito ao discernimento. O azul sempre diz respeito ao discernimento, né, que a gente precisa ter para escolher os nossos caminhos, ao discernimento que a gente precisa encontrar para que a gente possa tomar as melhores decisões. Amor, acende aqui a luz, por favor, para que a gente possa sempre tomar as nossas melhores decisões. As decisões que dizem respeito à nossa caminhada, porque as nossas decisões, elas também reverberam, né? Elas também reverberam no universo inteiro. Tudo que nós tomamos como decisão pode reverberar de forma positiva ou de forma negativa para a sociedade no geral, tá bom? Então essa vela azul é pelo discernimento, é pelo conhecimento, é por tudo isso que nós precisamos ter, o autoconhecimento, para não provocar na vida dos outros coisas difíceis, para não provocar na vida daqueles que nós amamos, daqueles que nós não conhecemos, coisas que poderiam ser evitadas se a gente se colocasse no nosso lugar. Essas grandes guerras, né, que são colocadas hoje, justamente nos outros países que você pode até acreditar estar muito longe de você, essas guerras são efetuadas justamente pelo quê? Pela nossa falta de conhecimento nossa mesmo, né? Então essa vela azul é pelo discernimento das decisões, tá bom? Que nós devemos tomar, para que a gente possa cada vez mais buscar o conhecimento aliado ao amor, o conhecimento aliado a um caminho na seara do Cristo. Essa outra vela branca, eu quero oferecer hoje à Casa da Caridade, aos voluntários da Casa da Caridade, aos médiuns da Casa da Caridade e, claro, extensiva a todos os outros médiuns e todas as outras casas. Mas essa vela eu quero oferecer por quê? E não vou entrar em detalhes porque não merecem, tá bom? Essas velas eu quero oferecer à audiência que terá no dia 3, na terça-feira. É a última audiência do processo em que eu, Mayra e a Casa da Caridade, somos vítimas de haters, somos vítimas de perseguição religiosa, somos vítimas de stalking. Eu digo nós porque a Casa e Mayra são a mesma pessoa. Então, essa vela é um pedido a Deus para que tudo corra bem e também é uma vela em que eu agradeço todos vocês que sempre estiveram e estão conosco, né? Que estão conosco em todos os momentos, né? Em todos os momentos. Vocês que sempre estão nos alertando, eu sei, gente, que tem um canal aqui, inclusive no TikTok, falando muito mal de mim. Eu tenho consciência disso.
Eu quero dizer isso para vocês bem claro. Eu sei que vocês têm me avisado, mas eu tinha plena consciência que agora, nessa época, essas coisas iriam existir, porque está aproximando, né, a fase final desse longo processo que começou há mais de um ano. Então, essa vela é por todos nós, é pela liberdade de crença, é pela liberdade de fé, é pela liberdade que nós temos de exercer a nossa função, né? A nossa função. Então, essa vela é por essas pessoas também que entram aqui na live, mesmo sem acreditar, né? Que tentam de alguma forma chamar a atenção e perguntam, Mayra, por que o moderador não tira? Porque é um pedido meu. Deixem eles aqui. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Se eles têm a necessidade de estar aqui comigo, é porque de alguma forma eles estão vinculados a mim. De alguma forma a vida deles está vinculada a mim. E se a vida dele, olha o chapéu aí, e se a vida deles tem mais sentido com eles fazendo isso, eu fico feliz em pelo menos eu ser um instrumento de dar vida a alguém, tá bom? Então, por isso que eu não tiro eles. Deixem eles aqui, deixem eles escutando um pouco, porque às vezes aquece o coração e às vezes eles vão buscar a felicidade e não vinculam a vida tanto a um ser mortal como é Mayra Rocha, né? Então, essa vela é por isso. E eu vou aproveitar e colocar essa vela aqui para todo mundo que tem uma demanda na justiça, para todo mundo que tem um processo na justiça, para todo mundo que está esperando uma resposta, seja em qual área for. Eu, como advogada, eu, como cristã, confio muito na justiça da terra. Respeito muito e acho que o caminho mais correto para se buscar resolução nesses casos, né, é justamente a justiça. Não é brigar na internet, não é trocar farpas. Eu acredito que uma das formas de você verificar a verdade ou não é quando a pessoa precisa se esconder num perfil anônimo. O Espiritismo diz que o verdadeiro Espiritismo, ele enfrenta a ciência, né? Ele enfrenta a ciência a todo tempo, cara a cara. Se um espírita, um católico, um evangélico não consegue enfrentar com sua própria face a justiça, por aí já fala. Não consegue dizer com seu próprio nome, eu estou falando isso sobre Mayra, ou sobre fulano, ou sobre quem for, né? Se precisa se esconder em perfil anônimo, aí já perdeu toda e qualquer confiança. Portanto, essa vela também é para quem já sofreu perseguição, é para quem já sofreu violência na sua fé, é para quem já sofreu acusações, é quem já sofreu calúnias. Essa vela é por você também, tá bom? Por você que já passou por todo esse processo. Nossa água aqui, ó, para fluidificar, e a nossa água aqui para tomar durante a live. Então vamos lá, vamos começar. Nós já começamos a nossa live, né? Nós já começamos a nossa oração quando nós conversamos sobre tudo isso. Então hoje nós vamos, com essas velas tão especiais, nós vamos começar a nossa oração falando sobre um assunto muito legal, que quem não conhece ainda, procure conhecer porque é muito legal. Esse livro aqui, né? É o Tao Te Ching, que é o livro do caminho da virtude. É uma filosofia, né? Uma filosofia trazida. O Tao significa o caminho, né? O caminho. O Tao significa o caminho. E o taoísmo prega a harmonia com o Tao, que é o caminho, né? A força cósmica que rege o universo, através de uma vida simples, natural e espontânea, buscando o equilíbrio com a natureza e, né, o alinhamento com o fluxo do universo. O símbolo dele é o Yin Yang, né? O Yin Yang. Então, assim, é agir sem esforço e em sintonia com as coisas, promovendo bem-estar físico, mental e espiritual. Então, tem muitos adeptos do taoísmo, né? É bom vocês verificarem. Lao Tse. Então, esse livro aqui, ó, por exemplo, ele traz os ensinamentos de Lao Tse.
Lao Tse, nascido na China no fim do século VII a.C., foi um famoso filósofo e alquimista chinês, que durante certo tempo tornou-se também o historiador responsável pelos arquivos oficiais dos imperadores da dinastia Zhou. Sua imagem mais conhecida o representa sobre um búfalo, animal cuja domesticação é uma metáfora do caminho da iluminação nas tradições zen budistas. A ele é atribuída a autoria de uma das obras fundamentais do taoísmo, o Tao Te Ching, né? O Tao Te Ching. Livro de influência tão disseminada que se tornou na atualidade um dos mais traduzidos em todo o mundo. São ensinamentos belíssimos. Eu confesso para vocês que eu estou iniciando a minha caminhada sobre essa doutrina, essa filosofia agora. Mas eu queria trazer um pouco dos ensinamentos do Lao Tse para vocês. Então, eu ainda não tenho conhecimento suficiente para aplicar, por exemplo, uma aula sobre isso. Mas eu quero ir trazendo aos poucos, assim também como venho estudando aos poucos, esses conhecimentos mais antigos e também muitas vezes desconhecidos por nós. Não para nos afastar de qualquer crença que nós temos, não é esse, né, o entendimento e não é esse o objetivo, né? Mas é para que a gente possa juntar tudo aquilo que nos traz, né? Tudo aquilo que nos traz coisas boas, que nos modifiquem. No Kaibailon a gente faz o que eu disse, a gente aprende a transmutar sentimentos ruins em sentimentos bons. Então, quando a gente alinha todos esses caminhos que nos fazem amadurecer, conhecer, isso só tem a acrescentar na nossa vida, não é verdade? Então, sendo assim, eu trouxe para vocês esse livro e tem uma tradução da Lúcia Helena Galvão. E eu quero começar lendo para vocês os primeiros ensinamentos. Quando o grande caminho se perde, surge a moralidade e o dever. Quando prosperam a inteligência e o saber, surgem as grandes mentiras. Quando os parentes próximos entram em discórdia, surge o dever filial do amor. Quando a desordem entra nos estados, surgem os funcionários leais. Se fôssemos seres humanos autênticos, não precisaríamos desse alerta. Se despertássemos essa condição humana em nós, não seria necessário obrigar-nos a fazer o que nos é natural. E isso seria sabedoria, pois estaríamos ocupando o nosso lugar no universo. Há uma história que narra o seguinte: havia um filósofo que tinha 2 discípulos. Certo dia, ele disse-lhes: se vocês continuarem a crescer assim, vou levar-los à casa de um verdadeiro sábio, que não é um filósofo como eu, mas um homem que já conquistou a sabedoria e que vive no alto de uma montanha. No outro dia, o filósofo disse: vocês já alcançaram o nível que merecem isso. Amanhã iremos lá. Eles apareceram às 6 horas da manhã na escuridão. No caminho, encontraram um pastor conduzindo um pequeno rebanho. Naquele rebanho havia um porco que tinha a pata aleijada. O rapaz batia-lhe com um pau para que ele andasse mais depressa. Nisso apareceu um velho que disse ao rapaz: posso carregar esse porco? O rapaz disse que sim, e com toda a dignidade o velho baixou-se e colocou o porco no ombro. Mais tarde, na caminhada, os discípulos perguntaram ao mestre: por que é que aquele cidadão carregou aquele porco? O filósofo retorquiu: ele não fez aquilo nem pelo rapaz e nem pelo porco, fez por ele mesmo, porque isso era o justo. Se não o fizesse, no futuro a sua consciência iria condená-lo. Ao chegarem ao cume da montanha, encontraram o velho, que era afinal o sábio. Depois de um dia de perguntas, eles lhe disseram: já perguntamos ao nosso mestre, que nos respondeu satisfatoriamente, mas já que estamos aqui, será que podia responder-nos por que motivo carregou o porco? O sábio: porco? Eles: sim. Quando estávamos subindo a montanha, vimos um velho carregando um porco de um pastor. O sábio retorquiu: desculpe-me, estou ficando muito velho e não me lembro disso. É uma pena não poder responder-vos, mas realmente não me lembro. Intrigados, eles foram embora.
Ao descer a montanha, o mestre começou a rir. Estranhando, eles perguntaram: por que está rindo, mestre? Este respondeu: estou rindo do que perguntaram ao sábio. Quando perguntaram a mim, respondi porque eu carregaria o porco. Eu, que sou filósofo, que não tenho ainda a sabedoria, carregaria o porco com medo de ficar com sentimento de culpa depois. Ficaria sofrendo por não ter feito o que era mais justo. Para o sábio, o ato é tão natural que a memória nem registra. Veja bem, o velho que na subida, né? O velho que na subida eles encontraram e que carregou, né? Que carregou o porco no ombro, era justamente o velho que eles iam encontrar lá no cume da montanha, que era considerado sábio. Eles encontraram ele naquele caminho, não sabiam que ele era o sábio. Então ele coloca o porco, porque o porco está claudicando, né? Está mancando e está apanhando muito para poder acompanhar a manada ali. E aí, né? O rebanho que está indo, e ali o sábio, ele pega o porco e leva, porque aí o porco não precisava mais apanhar nem nada. Só que quando eles perguntam primeiro ao mestre que está ali acompanhando, né? Nesse caso, eles perguntam e o mestre disse: ele fez isso não pelo porco e não pelo pastor. Ele fez isso porque se ele não fizesse, depois ele ficaria com a consciência pesada. Então, o que o mestre quis dizer é que ele fez para poder não ter a consciência pesada nisso. Quando chegaram lá, eles reconheceram que o velho que carregou o porco era o sábio que eles iriam encontrar. E aí, no final de todas as perguntas, ele pergunta para o sábio por que ele carregou o porco. E o sábio diz que não lembra disso, que não pode ajudar porque não lembra disso. E aí, o filósofo, descendo já com eles a montanha, sorri e eles perguntam o porquê, né? E aí, ele diz assim, ó... Eu estou rindo porque eu achei, como filósofo, achei um motivo porque eu carregaria o porco. Eu carregaria o porco para que eu não tivesse em nenhum momento, a consciência pesada. E o sábio carregou o porco porque era o justo a se fazer. Então, quando é o justo a se fazer, a memória nem registra aquilo, né? Aquilo que deveria ser feito. Ou seja, tem situações que nós, como cristãos, como de outras filosofias também, de outras crenças, nós temos como humanos, como espíritos, né? Nós temos isso dentro de nós temos essa situação, nós sabemos o que é correto e o que não é correto a se fazer. Mas a gente entra numa projeção nesse plano material que muitas vezes nós precisamos que alguém nos diga o que fazer, que alguém nos obrigue a fazer o correto, que a gente seja todo o tempo lembrado daquilo que essencialmente nós já sabemos, aquilo que deveria ser natural. Então, quando você faz o bem, porque uma religião tá te lembrando o tempo inteiro que você tem que fazer, ou seja, eu só faço o bem se eu for de determinada religião. Quando você faz o bem porque você tem medo, né? Porque você tem medo do que vai acontecer com você, ou porque você tem medo da sua consciência, na realidade você está sendo adestrado, né? Você está sendo adestrado. Fazer o bem pelo bem. Fazer o bem pela humanidade. Fazer o bem porque isso é natural. Fazer o bem porque essa é a nossa essência. Então, o bem, quando ele é feito, não tem que ter uma explicação ou uma obrigação. O bem é feito porque todos os sábios fazem o bem pelo bem. Quais são as coisas que nós estamos fazendo hoje? O que é se você está pensando ou você é pensado? No mundo que nós vivemos hoje,
Você está pensando ou você é pensado? Você é pensado pelas redes sociais? Você é pensado pela opinião de pessoas que têm frustrações na sua vida e não vê outro caminho a não ser jogar essas frustrações nas outras pessoas? Você é pensado por aqueles que são movidos pela inveja? Vocês são pensados por aqueles que são muito ignorantes, mas não é ignorantes na palavra da escolaridade, são ignorantes ainda no ser. Precisam atacar, né? Precisam atacar as pessoas, precisam obrigar as outras pessoas a pensar como eles pensam. E não dão direito à liberdade das pessoas pensarem pela sua própria lógica, pela sua própria vida. Existe muito uma frase que eu gosto muito, que é também, se eu não me engano, do Lao Tse, que ele diz, né, que para você correr 3 quilômetros, você tem que dar os primeiros passos, os primeiros metros, as primeiras passadas. Então, nenhum caminho se começa sem o primeiro passo. E o primeiro passo é justamente o nosso autoconhecimento. Quem eu sou? O que eu represento nesse mundo? O que eu faço pelo bem dos outros? Quando eu me olho no espelho, eu encontro uma pessoa da qual eu me orgulharia em seguir, ou eu encontro uma pessoa violenta, uma pessoa irada, uma pessoa frustrada, uma pessoa invejosa, uma pessoa que, não conseguindo fazer o que se quis na vida, precisa fazer o mundo entender o quanto ferido ele está e precisa ferir os outros. Esse é o caminho da caminhada principal para a evolução, é o autoconhecimento. Nesse autoconhecimento, nessa busca, nós vamos cometer inúmeros erros. O erro sempre fez parte do processo. Só não erra aquele que nunca tentou fazer algo. É claro que se você nunca tentou fazer algo por alguém ou pela humanidade, você não comete erros. Quando você olha para uma pessoa e começa a ver que o tênis dela está muito branco e a outra pessoa, o tênis está muito sujo, significa que uma pessoa caminhou por caminhos que talvez não fossem, caminhos que não fossem tão corretos, mas tão limpos, mas ela caminhou, ela não teve medo. Algumas pessoas não são más. Às vezes a gente vê muita maldade nas pessoas, mas não é maldade, é ignorância. Não é falta de Deus, né? Não é falta de Deus, é falta de humanidade, dele mesmo. Quem feriu você a esse ponto de você se tornar uma pessoa tão amarga? Quem te feriu ao ponto de você se tornar uma pessoa tão frustrada? Quem foi que te feriu ao ponto de você perder a sua própria humanidade? E só quando você buscar o autoconhecimento, e só quando você buscar um caminho evolutivo, é que você vai se encontrar de volta. Sabe de uma coisa? Nesse caminho para a evolução, nós não precisamos buscar a perfeição. Nós precisamos buscar a sabedoria. Nós precisamos buscar o respeito, o aprendizado. Algumas pessoas nós olharemos, nós admiraremos, né? Nós vamos admirar os passos dessas pessoas. Quem eles são, quem eles representam, né? Quem eles são nas nossas vidas. Esse são um tipo de pessoas que vale a pena ter. Outras pessoas nós olharemos e vamos trabalhar não a raiva, não o ódio, mas trabalharemos a misericórdia, a piedade, com pessoas que querem se tornar maiores do que eles certamente são. Na realidade, eles passarão por essa encarnação desapercebidos, apagados, de uma forma que ninguém conseguirá lembrar dessas pessoas com um sorriso. Passarão anos e anos e eles jamais poderão ser citados como alguém ou algo que merecem admiração.
Nós não podemos mudar isso nas outras pessoas, mas nós podemos mudar isso em nós mesmos. Se o nosso caminho, se o caminho que nós escolhemos não está correto com aquilo que nós sentimos, há uma necessidade do retorno e da mudança. Quer fazer um mundo melhor? Seja uma pessoa melhor. Quer fazer que as gerações futuras venham com mais amor, venham com mais compreensão? Seja você o exemplo dessa compreensão. Seja você a pessoa compreensiva. Quer dos outros uma admiração pelo bem? Faça o bem. Muitas vezes a gente começa a olhar para dentro de nós e perceber que algumas mudanças são necessárias, mas algumas mudanças precisam que a gente faça um rebuliço dentro de nós, uma alquimia, fazer do mal algo bom. Era como se acreditava-se antigamente em transformar o ouro de outros metais. Então, quando a gente percebe isso, é muito difícil. É mais fácil que eu julgue o outro, que eu critique o outro, que eu aponte o dedo para o outro, do que para mim. Então, dessa forma, é necessário que a gente tenha compreensão. O mundo hoje está cheio de pessoas que precisam chamar a atenção pelas suas frustrações. Veja, pegue a maioria das pessoas que já fez mal a alguém, ou que critica alguém, ou que calunia alguém. Quem são essas pessoas? O mundo não lembra dessas pessoas. Você só lembra do nome de Judas, você só lembra do nome daqueles que mataram Jesus, assim que fizeram o sacrifício, pediram para sacrificar Jesus, porque aparece o tempo inteiro na Bíblia, nos ensinamentos. Mas você lembra o nome dos soldados que executaram Jesus? Você lembra o nome dos soldados que enfiaram a lança em Jesus? Você lembra do nome daqueles que colocaram a bucha com o vinagre na boca, de Jesus? Não. Sócrates é lembrado o tempo inteiro, por todas as gerações, pela sua sabedoria, pela sua categoria, pelo seu nível de conhecimento. E Sócrates foi julgado por mais de 70 juízes, se eu não me engano 72, posso estar enganado quanto a essa informação. Você lembra o nome de um juiz que julgou Sócrates? Não, você não lembra. Porque esse tipo de pessoa, esse tipo de ser, não são lembrados. Não merecem ser reconhecidos pelas gerações. E é isso que você precisa imaginar. E é isso que você precisa entender. Eu não quero ser como esse tipo de pessoa. Eu não quero ser como esse tipo de espírito. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ser maior do que as mesquinharias humanas. Eu preciso ir mais longe do que aqueles que ainda estão engateando com medo de cair. Só não faz aquele que tem medo da queda. E ter medo de cair pode até te proteger, pode te proteger realmente de muitas, muitas e muitas situações. Porém, também irá te impedir de chegar cada vez mais longe. Irá te impedir de chegar cada vez mais perto da evolução. Então, é esse tipo de pensamento que nós devemos ter. Porque o nosso trabalho, o nosso maior trabalho é nos reformar. As pessoas acham que o orar e vigiar é a vida alheia, é a nossa própria vida. Como é difícil nos modificar, como é difícil nos reformar, como é difícil reconhecer os nossos erros dentro de um trajeto e mudar a caminhada. Esse é o ponto mais difícil, né? Esse é o ponto mais difícil. Não, o mais fácil é sempre que a gente aponte erros aos outros. O mais fácil é que a gente tente
apagar uma vida de decepções e de frustrações vivendo a vida alheia. Esse é o mais fácil. Julgar é mais fácil. Então, todos nós que buscamos a evolução por intermédio, com a ajuda de religiões, de doutrinas, mas principalmente aqueles que acreditamos em Jesus Cristo, no exemplo de Jesus Cristo, nós precisamos executar aquilo que foi ensinado pelo nosso Mestre Jesus. Paciência, resiliência, resignação, não é? Nós precisamos executar tudo aquilo, que a gente quer dizer aos outros. Você pode ser a única Bíblia que alguém está lendo. Você pode ser a única religião que alguém está seguindo. Alguém estar acompanhando você nos seus passos. E não será apenas, os seus filhos. Não serão apenas os seus filhos que estão atentos nos seus exemplos, mas todos que estão ao seu redor e às vezes até pessoas longe que você nem conhece pessoalmente. Então tenham paciência, tenham tolerância, tenham piedade com aquelas pessoas que estão no processo inicial ainda. Ninguém corre sem aprender a caminhar. E para aprender a caminhar, precisa engatear, Precisa tentar arrastar. Ninguém corre assim que nasce. Desafio você encontrar alguém que já nasceu e saiu correndo. É um processo. E cada um tem um processo. Um dia eu disse para vocês que existem vários tipos de processos. Se você pegar uma criança de 6 anos que está se alfabetizando, está aprendendo agora, e você pedir para ela escrever uma frase baseada em Machado de Assis, ela não vai conseguir fazer. Mas se você pedir para que ela desenhe o A, ela vai lá e vai conseguir desenhar o A. E para ela tá muito bom, porque no processo que ela está, na idade de maturação que ela está, desenhar o A está muito bom. Agora, se essa criança cresceu, se essa criança estudou, se essa criança teve acesso a todo tipo de educação, se essa criança não tem nenhuma dificuldade física, nenhuma dificuldade proveniente de alguma doença ou alguma dificuldade que possa ser explicitada, mas ela continua apenas desenhando o A, Ela continua apenas... Peraí que o TikTok faz isso. Se ela continua apenas desenhando o A e não consegue escrever uma frase, aí, tirando todas as implicações, Tirando todas as implicações que nós conversamos, se ela, contudo, não consegue fazer, existe uma causa. Não podemos fazer coisas de crianças se já somos adultos. Paulo de Tarso dizia que quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora que sou homem, eu preciso fazer as coisas de homem. Então, quando nós encontramos pessoas tão pequenas, pessoas que ainda estão arrastando, é preciso reconhecer que aquele é o processo que eles estão. Eu não posso me equiparar àquele processo, eu não vou me nivelar naquele processo. Eu sempre irei me nivelar ao processo da evolução, ao processo daqueles que já estão no caminho, ao processo daqueles que já estão caminhando, que já estão correndo, que já estão lá na frente. É esse tipo de ser que eu preciso me equiparar. Enquanto eu estiver apenas me equiparando para baixo, me nivelando àqueles que sequer ainda engatiam, eu vou estar perdendo não só minutos preciosos da minha vida, como também perdendo muitas oportunidades neste caminho. As guerras que nós estamos enfrentando no mundo inteiro com os países não nasceram daquelas localidades, do território em si. Nasceram do ego humano, nasceram da sede do poder.
Não há guerras santas, não há guerras por motivos reais. Existem guerras por dinheiro, por poder, por egocentrismo. Existem guerras baseadas no entendimento do ser humano, na pequenez do humano encarnado. Então, as guerras começam dentro de nós, dentro dos humanos. Você é responsável pelas pequenas guerras que acontecem no seu caminho, como também você é responsável pelas grandes guerras que acontecem e que atingem os outros caminhos e as outras pessoas mais longes. Então, é necessário que nós busquemos a nossa paz. A paz é um artigo muito caro, é um artigo de luxo. Nada que tire a sua paz pode valer a pena. Então, que a gente busque essa transmutação dos nossos sentimentos. Eu não posso mudar o outro. Eu não posso. Se isso fosse capaz de ser feito, as religiões conseguiriam isso, né? A escola conseguiria isso. Vocês já pararam para pensar que por mais que a escola, os professores tentem nos ensinar, nos educar, né? Muitas vezes não é possível. Muitos de nós passamos pela escola sem colhermos o que melhor tem nela, e não são apenas as matérias, e não são apenas o conteúdo programático nisso. A escola vai muito além. A escola é uma convivência na sociedade. São mestres que são chamados de professores que nos ensinam não só a matemática, mas a forma de como nos portar diante dessas questões. Assim também é o Mestre Jesus. Ele não vai retirar do seu caminho a dor, ele não vai retirar do seu caminho as pessoas ruins, ele não vai tirar do seu caminho os problemas. Ele vai te ensinar como você pode se modificar diante dessas pessoas e desses problemas. E graças a Deus que é assim. E graças a Deus que o que a gente tem de melhor são os instrumentos que nós aprimoramos dentro do caminho da verdade. Mas para que a gente chegue nesse caminho da verdade, nós precisamos exercitar a paciência, a resiliência. Nós precisamos principalmente exercitar a humildade. Claro, sem confundir humildade com submissão. Mayra, mas como assim? Quando nós pregamos a submissão, nós colocamos as pessoas como se fossem objetos. Objetos de religião, objetos de política, objetos de outras pessoas. E o ser humano e o espírito, ele não é um objeto. Ele é um ser grandioso, criado por um ser grandioso. Sendo assim, é necessário que a gente se porte como tal. Então, buscar a humildade também é não se permitir ser violentado. Nós não podemos pregar a resiliência como uma forma de violência. A resiliência é usar todos os métodos corretos e capazes para justiça e não para vingança, e sabendo nos respeitar os nossos limites. Na última live, nós falamos sobre como muitas vezes lidar quando as pessoas que nos violentam, quando as pessoas que praticam maldade contra nós, são exatamente aquelas pessoas que são de dentro da nossa casa, de dentro do nosso ciclo. Como nós devemos nos portar quando algumas religiões ou alguns conhecimentos nos dizem honrai pai e mãe, mas quando você vive um verdadeiro processo difícil, muitas vezes vinculado a doenças que hoje nós sabemos que existem, como narcisismo e tantas outras, e você precisa se respeitar dentro daquela situação também, e aí o afastamento é necessário. Então, quando nós nos conhecemos, temos o autoconhecimento, aprendemos a nos respeitar, a nos amar, e é dentro desse aprendizado que nós encontramos o equilíbrio correto na busca pela humildade. Ser humilde não é virar tapete para ninguém. Ser humilde é reconhecer os seus erros, mas acima de tudo também saber que você pode acertar, que você pode mudar. A mutabilidade é um presente divino, tá bom?
eu separei também um texto bem pequenininho, para que vocês que ainda não me conhecem ou que estão começando agora, existe outro livro que não é um livro religioso, mas é um livro muito espiritual, que trata-se também de uma filosofia antiga, o estoicismo. E eu gosto muito do pensamento estoico, aliado esses pensamentos e essas filosofias à minha doutrina espírita, à minha universalidade de religiões. Por que eu digo a minha? Porque esse é o meu entendimento, né? Você pode pensar diferente, outra pessoa pode pensar diferente. Eu digo a minha caminhada. Aliando esses conhecimentos à minha caminhada em busca da espiritualidade, da espiritualização, eu consigo ter uma facilidade, né? Uma facilidade melhor na caminhada. Então, nós temos um livro chamado Diário Estoico. E esse livro, ele é muito maravilhoso porque são ensinamentos durante um ano inteiro do estoicismo. Então hoje é dia 28, não é, gente? 28 de fevereiro. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Cada dia ele traz um ensinamento. O ensinamento de hoje, do dia 28, do dia 28 de fevereiro, é assim. Quando você se descontrola, tá vendo? Nada é por acaso. Não existe acaso. Tudo tem que estar onde precisa estar. E esse ensinamento veio de encontro com o que nós estamos falando hoje. Quando você se descontrola. A alma é como uma tigela de água e nossas impressões são como um raio de luz que incide sobre ela. Quando a água é agitada, parece que a própria luz também está se movendo, mas não está. Assim, quando uma pessoa perde o autocontrole, não são as suas habilidades e virtudes que são perturbadas, mas o espírito em que elas existem. E quando o espírito se acalma, essas coisas também se acalmam. Epiteto, no livro Discursos, Epiteto é um dos filósofos que trazem melhor o estoicismo. Você fez uma pequena bobagem, ou talvez uma grande bobagem. E daí? Isso não muda a filosofia que você conhece. Não é que sua escolha racional o tenha abandonado para sempre. Ao contrário, você foi quem abandonou temporariamente. Lembre-se de que as ferramentas e os objetivos do seu treinamento não são afetados pela turbulência do momento. Pare, recupere o autocontrole. Ele está à sua espera. Olha só, autocontrole. Muitas vezes nós erramos ao longo da caminhada. Quem já não pisou em falso? Quem já não tropeçou numa pedra? Quem já não escolheu um caminho e errou e o caminho era o outro? Todos nós. Todos nós que buscamos uma evolução passamos por um caminho e dentro desse processo da caminhada nós passamos pelos processos de erro. O erro faz parte do caminho, faz parte da caminhada. Então, nós cometemos um erro 10 anos, 20 anos, ou um erro ontem, não importa. E aquele erro pontual faz com que a gente pense que tudo foi por água abaixo. Você já pensou como as pessoas muitas vezes... A gente tem um ditado popular, você pode fazer 99%. Se não fizer 100%, você não presta, não é isso? Mas é porque a gente tem um conhecimento raso sobre a teoria mesmo humana e espiritual. Esse erro não diz quem você é. Esse erro diz apenas que em dado momento você escolheu um caminho errado. Você escolheu algo errado. Ele não muda a essência de quem você é. Se você se descontrolou, se desequilibrou por um momento, não pense que foi tudo por água abaixo. Toda aquela carga que você trouxe de experiência continua com você. O que você vai fazer de melhor agora é retomar a caminhada. Quando a gente é pequena, a gente é doido por bicicleta. Quem aqui não é doido por bicicleta? Ou por patins. Houve uma época que eu queria muito um patins. Todo mundo estava ganhando um patins. Todo mundo queria um patins. E a minha mãe dizia assim para mim: eu não vou te dar um patins, porque depois eu vou te dar um patins e depois você vai cair e eu que vou estar com você no hospital.
Mas eu aperriei tanto ela, eu chorei tanto, 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 que ela me compra esse patins. Quando eu não tinha um patins, a minha perspectiva de longe é que eu ia pegar o patins, colocar no pé e andar. E andar. Na minha teoria, eu sabia, eu era expertise em andar em patins. Eu era aquelas meninas lá do patins do gelo que fazia aquelas acrobacias que passam anos e anos e anos treinando. Na minha cabeça eu sabia tudo aquilo. Então até ganhar o patins, eu tinha certeza que eu era a excelência no patins. Bom, minha mãe me deu o patins. A primeira vez que eu andei no patins, eu caí. Estabaquei, caí mesmo. Testa no chão e tudo mais. Galo subindo, a mãe brigando, né? Por quê? Eu te disse, você ia cair, né? Começa assim, porque as nossas mães, elas nos afagam, mas elas querem mostrar que tiveram razão. E assim segue nós também como mães, né? A gente quer mostrar que a gente tinha razão. Bom, entreguei o patins à manhinha. 3, 4 dias depois, ela pegou o patins e disse, vá de novo, você vai andar de patins. Na hora eu disse, não vou mais andar de patins, não serve para mim, eu não sei andar, inclusive eu acho que tudo aquilo que eu vejo na televisão, as crianças andando de patins, os adultos andando de patins, as profissionais fazendo acrobacias no patins, são tudo mentira, é mentira da televisão, aquilo ali é tudo programado. Aquilo ali é tudo filmado. Hoje eu ia dizer que era IA, ia dizer que era outro instrumento, mas naquela época eu achava que eram dublês, né? Que eram pessoas que eram profissionais e que faziam aquilo ali e que a televisão mudava, né? O pessoal que fazia arte. A minha mãe disse assim, não, você vai andar. Você vai andar porque você precisa dar continuidade a tudo que você começa. Você vai andar porque o patins foi caro, houve gasto de dinheiro, houve tempo perdido, houve tudo isso. E agora você vai andar de novo. Você não vai deixar uma queda determinar até onde você vai. Eu peguei esse patins, aí eu comecei a andar bem devagarzinho. Aí eu passei meses e meses andando devagar e eu comecei a dar uma corredinha. Aí eu comecei a correr no patins, aí comecei a me achar de novo. Eu falei, agora eu caí de novo. E dessa vez a queda foi maior. Foi-se um dente. E agora? Vai continuar andando. Porque agora você já sabe andar no patins. Você já sabe que é verdade, que outras pessoas também conseguem. Agora você precisa achar. O tempo certo, o equilíbrio certo, o momento certo em que frear, em que parar. E agora você já sabe, porque você já caiu. Você sabe que se você colocar muita velocidade, você não vai conseguir frear. Você entendeu? E assim foi como eu aprendi a andar de patins. A minha irmã, eu nunca reprovei em matéria, mas minha irmã reprovou. Ela deve estar assistindo aí e deve estar morta, porque eu vou contar esse segredo dela. Minha irmã já reprovou de ano. E aí, nós estudávamos numa escola particular, né? Nós estudávamos numa escola que para os nossos pais era caro. Talvez para alguns de nós hoje não era, enfim. Mas para minha mãe era caro, porque pagava para mim, pagava para minha irmã, né? Então, minha irmã foi para essa escola e reprovou um ano. E meu pai queria tirar ela dessa escola, né? Zangado, falando que tinha perdido dinheiro, porque a minha irmã, inclusive, reprovou por falta. Ela não reprovou porque não sabia a matéria, ela reprovou por falta. Então, minha mãe disse não, ela vai continuar na mesma escola. Porque continuar na mesma escola vai mostrar para ela que não é fazendo desse jeito que ela vai escolher o caminho a seguir. Vai mostrar para ela que ela vai encontrar as outras pessoas que passaram por essa fase,
E aí ela pode entender de duas maneiras. Ela pode entender como uma forma de evoluir, ou seja, se os outros conseguiram, eu também consigo. Ou ela pode entender que ela não pode mais ficar brincando com coisa séria e que ela precisa aprender. E ela permaneceu na mesma escola. Ó, Márcia Santos aí dizendo, não perde a oportunidade de entregar essa irmã. É verdade, viu? É verdade, eu sempre entrego ela. Aí depois, quando eu termina a live, ela me liga, oxi, Guará, que ela me chama de Guará, tá, gente? Oxi, Guará, diz tuas coisas, não diz minhas coisas, não. Ela já começa assim, é melhor você dizer suas coisas. Mas ela não se importa, não, que eu dê exemplo. Hoje, minha irmã é uma profissional excelente, professora, hoje é diretora, uma das melhores professoras que eu já conheci, tem um amor danado por lecionar, né? Um amor danado por lecionar pelas crianças dela, então assim, é um exemplo. Mas na fase de adolescência ela deu trabalho, ela deu muito trabalho, inclusive com estudos. Até porque ela era muito boa em algumas matérias e outras não, mas acima de tudo, entrou naquela fase que queria, né, curtir, a fase de adolescência, né? Então, minha mãe não tirou minha irmã da escola. Minha mãe não tirou. E a gente aprende com isso. O que é que eu aprendi olhando o exemplo da minha irmã? Se eu reprovar, eu vou ficar na mesma escola, vou ver meus colegas indo para outro, vou encontrar com Deus me livre, não vou reprovar. Quando me faltava vontade de estudar, eu estudava porque eu não queria reprovar, de jeito nenhum. Aprendi que a minha mãe não iria me tirar do danado do colégio. Não podia, tinha que me esforçar. Mas o esforço maior tem que ser quando você compreende o que o resultado diz para você. Hoje, por que é que, Mayra, aí eu vou citar o meu exemplo, por que é que eu tenho medo de não terminar cursos? Por que é que eu me esforço para terminar cursos? Por que eu me esforço para ler, para aprender algumas coisas? Não mais porque eu tenho medo do que as outras pessoas pensem, mas porque eu quero adquirir mais conhecimento. Mas esse processo você só adquire com a caminhada. Mas esse processo você só adquire com os erros, com as tropeçadas. Eu nunca ia aprender a andar de patins se eu não tivesse caído. Assim foi de bicicleta, assim foi de moto. Houve uma época que eu aprendi a andar de moto, que eu tinha uma moto. E caí também na moto. Então, são as quedas que nos ensinam. Mas não quando você está no chão. A queda te ensina como você deve se portar em relação a você mesmo, em relação ao seu erro, em relação à sua caminhada. A queda do outro não pode nos encher de alegria pelo sofrimento, por tudo isso. A queda do outro pode ser um exemplo para nós, mas acima de tudo, o levantar do outro. O levantar do outro é que é o nosso exemplo. Às vezes você tem medo de começar alguma coisa na sua vida. Às vezes você tem medo, né, de começar uma nova faculdade, um novo curso, um novo emprego, baseando em que não deu certo para outras pessoas. E aí você perde uma grande oportunidade de tentar, uma grande oportunidade de se jogar na tentativa. Aí ela tá aí, ó, tô ficando famosa também. A minha irmã, né, falando. É porque eu sempre uso ela. Não é que eu pego no pé dela, não. É que eu uso muitos exemplos da minha família. Eu não posso falar dos outros. Eu acho tão grosseiro quando as pessoas usam o exemplo de outras pessoas, porque a gente erra, né? Todo mundo erra. Todo mundo teve um momento difícil na adolescência. Eu tive vários momentos difíceis, tanto na infância, como na adolescência, como na fase adulta. Eu tô sempre vivendo, né, momentos difíceis. A Azul pergunta, Mayra, é só você e sua irmã? Não. E nunca foi só nós, tá? Por quê? Porque a minha mãe, ela pegava muitas crianças lá da minha rua, que hoje são mulheres, são amigas nossas, né? Casaram, tiveram filhos. Minha mãe meio que fazia uma adoção ali por afinidade. Então, na nossa casa nunca fomos só nós, os filhos biológicos. Tiveram inúmeros filhos por afinidade que minha mãe teve. Eu posso citar muitos aqui, Adriana, Patrícia, Ninha, muitos queridos que viraram os nossos irmãos também. Hoje eles já são casados, são pessoas que já têm filhos também, né?
já se mudaram às vezes dali, outros não estão ali, mas até hoje chamam mãe de madrinha, né? Tenho o maior respeito por ela. Então, nós não fomos nunca só nós, os filhos biológicos, tá bom? Tem um irmão também que minha mãe adotou ele com 15 dias de nascido e esse foi adotado mesmo, né? E tem outros irmãos, irmãos por parte só de pai. Então, nunca fomos só nós, tá bom? Nunca fomos só nós. Lá em casa sempre teve muita gente conosco. A casa nunca ficou vazia, tá bom? A casa nunca ficou vazia, graças a Deus. E hoje a gente tem muitos irmãos aí por afinidade que já encontraram o seu caminho, mas a gente guarda um amor danado por eles, danado. Mas a mais danada sempre fui eu, tá bom, gente? Vocês dizem assim, entrega a irmã, não, mas a mais danada sempre fui eu. Eu sempre digo pra eles assim, quando alguém procura eles, né, procura por Mayra, eu falo, não falo de Lê não, viu? Porque Lê é como eu sou conhecida na minha cidade. Ninguém sabia que meu nome é Mayra. Por um certo tempo, nem eu me entendia como Mayra, tá bom, gente? Então, eu brinco com ela, digo, olha, já basta as mentiras que criam sobre mim. Por favor, não contem as verdades, não. Porque as mentiras eu tolero porque é mentira. Então, não tem problema. Mas vocês se disserem a verdade, eu brinco com elas assim. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, não contem a maioria das coisas. Mas sim, dei muito trabalho na adolescência também. Foi difícil. Principalmente com a minha mãe. E assim, hoje na fase adulta, nós nos conhecemos muito bem, nós nos respeitamos, nós nos amamos, nós nos equilibramos. Mas por isso que eu falo publicamente, porque não há problema para elas também falar. Essa fase de adolescência minha dentro da mediunidade foi muito difícil. É uma fase em que mãinha me obrigava a esconder de várias maneiras, né? De várias maneiras. Às vezes proibindo, às vezes dizendo que ia bater, às vezes dizendo que ia desmentir. Enfim, minha mãe tinha as barreiras para enfrentar a minha mediunidade. Naquela época, eu não compreendia de jeito nenhum. Por que eu não podia falar as coisas? Por que eu não podia tornar público isso? Minha cidade é muito pequena, muito amorosa, mas muito pequena, né? E tinha poucas religiões ali. Hoje não, graças a Deus já é mais amplo. Então minha mãe tinha muito medo. E o medo dela se concretizou na fase adulta, que são as perseguições, as violências, o preconceito. Então tudo que minha mãe tinha medo que acontecesse naquela fase, aconteceu agora na fase adulta. Só que como ela mesma diz, apesar dela não gostar que isso aconteça, ela diz que agora aconteceu numa fase que eu possa me defender, que eu possa entender, que eu possa conseguir, entenderam? Então, hoje eu sei que ela tinha total razão. E é uma pena, porque eu achava que isso ia ser mais tranquilo. E essas coisas acontecem para nosso aprimoramento, mas eu e minha mãe, nós tivemos muitos obstáculos. Já eu e minha irmã não, nossos obstáculos eram mais de briga, normal, mas eu e minha irmã sempre nos entendemos, até hoje. Até hoje nós somos muito, muito amigas, nós conversamos, Então, da minha irmã nunca teve isso. Minha irmã também tinha medo de mim, né? Achava muitas vezes que era uma doença mental, por isso que naquela época eles diziam, é doidinha, não é normal, né? O pessoal da minha família, mas assim, meu núcleo familiar. Mas assim, era o que naquela época parecia ser. Então hoje a gente é muito, muito tranquila em relação a isso. Por quê? Porque a gente se acolheu, a gente se resolveu, a gente se uniu para isso. E mãe sempre sofre, né? Hoje eu não guardo nenhum ressentimento de manhã, pelo contrário. Hoje eu acho que em certa parte ela tinha razão. Em certa parte ela tinha razão. Hoje, na fase adulta, quando ela diz assim, às vezes ela diz, às vezes era melhor parar. Às vezes era melhor parar porque você não merece passar por muitas coisas que você passa. Quando ela conversa comigo e fala isso, a única coisa que eu tenho muitas vezes não concordado é isso. Eu falo, mãe, eu já comecei. O mais difícil foi começar essa caminhada. Agora eu não posso deixar pessoas más, pessoas ruins, pessoas frustradas, eu não posso deixar a maldade paralisar um trabalho desse. Então, sendo bem sincera, hoje em dia, eu e minha família, a gente não entra
Numa concessão é dar continuidade, porque ela diz assim, olha, por que você tem uma vida estabilizada totalmente e você iria ser muito mais feliz? Por quê? Porque é a mãe da gente falando, né? É a mãe da gente falando. Então, hoje é a única coisa que eu e elas, a gente às vezes tende a não concordar. Quando ela vê as perseguições, as maldades, os vídeos mentirosos e principalmente os comentários violentos que algumas pessoas fazem sem sequer me conhecer, né? Sem sequer conhecer a minha história. Então é isso hoje, nossa maior dificuldade é isso. E eu entendo que é pela minha felicidade que muitas vezes pensam isso. Paty, minha mãe não é espírita, minha mãe é evangélica da Congregação Cristã do Brasil, tá bom? Minha diferença da Gisele, 4 anos. 4 anos. São 4 anos, né? Aí minha irmã falando, as amigas delas contam a história dela fora do normal de uma criança. Um dia levaremos algumas delas em Brasília, as que realmente conviveram com ela. Minha irmã falando, porque tem muitas histórias. Eu tenho pessoas que às vezes falam sobre mim que nunca nem conviveram comigo. O fato de nos conhecer, ou o fato de ter uma parentalidade, sangue bem distante, não diz respeito a conhecer. Então, hoje em dia eu penso muito sobre isso, o quanto as pessoas se levantam de forma estranha, né? Estranha em relação a outras pessoas que elas não conhecem. Então, sim, essa é a única coisa que hoje eu e minha família, a gente às vezes discute, é isso. Elas quererem, às vezes, assim, que não vale a pena o sacrifício, porque elas pensam em mim enquanto pessoa, né? Enquanto pessoa, enquanto filha, enquanto irmã. No meu caso, me perguntaram se eu penso em parar. Eu acho que todo médio, aí é um achismo meu, os médios podem me dizer depois, os médios que estão aqui, mas eu acho que todo médio já pensou em parar, dia sim, dia também. Já pensou em viver, né, a vida sem passar por tudo isso. Porque a mediunidade já é difícil, a mediunidade é orgânica, então ela já traz dificuldades orgânicas, né? Algumas vezes dor de cabeça, cansaço, mudança de humor, várias coisas que os médios podem, né? Podem dizer também. Então assim, a mediunidade sozinha, ela já é muito difícil. Ela é muito difícil. Quando aliada a preconceito, a perversão, porque algumas pessoas dizem, Mayra, eles são doentes. Não, gente, às vezes a gente precisa parar de maquiar essas pessoas com doenças que elas não têm, retirando dela a perversidade, a maldade, né? A gente tem que entender que algumas pessoas são maus. É isso mesmo, somente isso. Então, aliada a isso, se torna ainda cada vez mais difícil. Mas eu sei do que eu preciso fazer, sei qual é a minha missão nesse momento. Até então, até muitos anos não sabia, mas hoje eu tenho consciência. E a missão não é a psicografia é trabalho. É um dos trabalhos dentro da missão. Mas a missão é caridade e uma outra missão é poder servir de exemplo para que os outros médios possam trabalhar. Depois, a justiça terrena está cada vez mais evoluindo e a justiça divina é perfeita em si mesma. Então, quando tudo isso for resolvido, quando começarem a surgir todas as resoluções, todos os outros médios poderão trabalhar sem ter medo. Todos os outros médios poderão executar a sua mediunidade sem precisar serem perseguidos, porque eles terão instrumentos para se defender. Então, hoje, o meu papel principal, nessa exata data, né, no momento, é poder abrir caminhos para outros médios. E eu sempre digo, trabalhem, saiam das suas caixinhas, façam a sua mediunidade como missão, façam a sua mediunidade como um sacerdócio, saiam, não tenham medo. Eu não posso garantir que vocês não sofrerão o que eu sofro dentro da internet, mas vocês trabalharão para aquelas pessoas que precisam. Vocês terão pessoas que irão lhe acompanhar na caminhada. Eu nunca estive só.
Eu tenho a espiritualidade, tenho minha família e eu tenho vocês. Eu nunca precisei passar por isso sozinha. E eu agradeço a Deus. Vocês estiveram e estão comigo em todas as frentes. Então é para vocês, por vocês que o trabalho acontece. Então eu sempre peço aos médiuns, não se escondam, trabalhem, trabalhem, trabalhem e eu estarei também aqui. Que o processo que um médium passa serve para o outro também. Esse processo persecutório, esse processo, né, de muitas vezes muita violência. Se eu disser para vocês que algumas vezes isso não me magoa, principalmente as mentiras, seria uma grande mentira minha, me magoa. Mas eu cheguei a um processo da vida que eu compreendo que as pessoas também precisam usar a inteligência, a racionalidade, a amorosidade, né, para compreender o que é verdade e o que é mentira. E eu, como um médium que sou, preciso confiar na espiritualidade. Joana de Ângeles diz que o médium que muito se explica não confia em Deus, não é? Então é isso. Então, vamos passar para a nossa oração? Lembrando para vocês que essa semana é muito importante. Eu peço a oração de todos. Eu peço a vibração positiva, a vibração de amor, a vibração de paz, a vibração de vocês por mim, pelos médiuns, pela Casa da Caridade, pelos voluntários da casa, por todos nós. E peço a vocês também, essa questão de violência só cresce na internet porque nós consumimos e nós alimentamos. Sempre que você der de cara com um vídeo de alguém anônimo, denuncie, bloqueie. Sabe por quê? Porque quem precisa se esconder por trás de um perfil não merece nosso reconhecimento. Não merece que a gente perca o tempo. A pessoa que fala a verdade, ela precisa falar de cara limpa. Ela precisa publicar de cara limpa para dar o direito a outra pessoa também de defesa, de falar. Agora, quando vem perfis anônimos, criados sem que você saiba quem é, porque o problema do julgamento, o problema daquele que julga é que ele não quer ser julgado. Então, ele pode colocar uma pessoa na fogueira do julgamento, mas ele não quer que a gente saiba quem é, que a gente investigue quem são essas pessoas para trazer essas informações. Então, eu até posso responder sem problema nenhum a qualquer perfil, desde que tenha coerência, tenha verdade e, acima de tudo, tem uma pessoa por trás que diz o verdadeiro nome. Fora isso, não dá. Então, eu peço a vocês que ajam como verdadeiros espíritos em busca da evolução. Quando encontrar um perfil assim, seja, não é de Mayra Rocha só não, de qualquer um. Entenda primeiro quem é, quem está por trás do perfil. Se você não sabe quem é que está por trás do perfil, dificilmente você pode aplicar veracidade a uma pessoa dessa. Do todo mais, o trabalho é do mestre, não é da Mayra. Ainda que um dia a Mayra pare o trabalho por morte física ou coisa do tipo, outros virão e continuarão esse trabalho. E o problema das pessoas não é contra a Mayra, elas não me conhecem. O problema das pessoas é contra o que a Mayra prega. É contra a universalização das religiões, é contra o respeito a outras religiões, é contra uma verdade vindo à tona que muitos querem calar. E, acima de tudo, é a própria frustração não trabalhada na vida profissional, na vida pessoal. Ninguém nunca me procurou cara a cara. Por exemplo, o criador desse perfil que está rolando aí nunca me procurou cara a cara. Nunca mandou uma mensagem para mim. Nunca me disse quem era e nunca me deu o direito também de, assim como ele, poder falar aqui no TikTok da Casa da Caridade quem é essa pessoa que está por trás do perfil. Tá bom? Então, não se importem com isso, segue o baile, como dizem os mais novos, né? Tão mais novo assim, né? Mas tudo bem, segue o baile porque a gente tem muito trabalho, muito. E dia 28 de março, para a alegria de todo mundo, nós temos psicografia. Estou ansiosa esperando vocês, tá bom? Vamos fazer nossa oração agora, nossa oração de sábado. Vamos fechar os nossos olhos materiais.
abrir os nossos olhos espirituais. E nesse momento, nesse exato momento, nós pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso que possa abençoar e proteger os nossos irmãos de Minas Gerais, de todas as cidades que estão sendo atingidas pela chuva, pelas catástrofes, por tudo aquilo, Senhor, que eles estão passando nesse momento. Olha o teu olhar virtuoso, bondoso e amoroso sobre eles. Manda anjos encarnados para ajudá-los. Pedimos, Senhor, a paz nesse momento em todos os países que estão em guerra. Senhor, leva a tua paz no coração de cada um. Dá discernimento a todas as autoridades antes de tomar essas decisões precipitadas. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, por todos os irmãos em necessidades, nas ruas, dentro de casa, em todos os locais mais pobres do mundo inteiro. Mandai anjos a levar o que comer, o que beber e o que vestir. Pedimos ainda ao Mestre Jesus, nosso querido irmão, que possa proteger todas as crianças do mundo inteiro. Possa proteger todas as mulheres, aquelas que sofrem a violência doméstica, a violência na internet. Possam proteger as vítimas e os sobreviventes de pessoas maldosas. Pedimos ainda, Senhor Jesus, visita todos os lares de acolhimento de crianças e de idosos. Leva para eles todo o amor. Pedimos à espiritualidade amiga, ao nosso amigo Bezerra de Menezes, que visite todos os hospitais onde as pessoas sofrem com as mazelas físicas. Visite também todos os lares onde as pessoas enfrentam essas mazelas e levai a cura a quem for de cura. Pedimos à espiritualidade amiga que visite todos os presídios do mundo inteiro, levando o dom do arrependimento e do perdão. Pedimos a Nossa Senhora, recebe em teus braços maternais todos os nossos filhos que já partiram à pátria espiritual e que as nossas mãos já não podem mais alcançar. Pedimos ainda por todos os desencarnados. Pedimos, Senhora nossa, acolhe todos os irmãos que porventura do desespero e da falta da humanidade tiraram a sua própria vida. Recebe eles no teu colo e dá um abraço bem apertado em cada um. Pedimos, Deus Pai Todo-Poderoso, protegei todos os centros espíritas, os templos, as igrejas, os terreiros, os barracões, todos os locais onde professarem a fé em Teu nome, que Tu ali possa estar. Abençoa também, Senhor, todos os nossos irmãos que não possuem a crença, mas que praticam a espiritualidade, ainda que assim não a denomine. Pedimos, Senhor, a paz no mundo, pedimos o amor no mundo, pedimos a espiritualidade que possa abraçar o planeta neste momento. Pedimos ainda por todos os desempregados que possam se abrir as portas do emprego. Pedimos por todos os estudantes que eles possam ter discernimento e vitória nas suas conquistas, seja nos vestibulares, sejam nos concursos. Pedimos ainda por todos os nossos irmãos que passam pelas doenças como a depressão e tantas outras. Pedimos por aqueles que estão enfrentando, Senhor, as guerras com os vícios terrenos. Pedimos, Senhor amado, por todos os nossos idosos, protegei-os, Senhor. Pedimos a Maria Santíssima e a sua legião que possa abençoar todas as mãezinhas, as gestantes e as tentantes. Pedimos, Senhor, por todas as crianças que esperam a adoção, para que elas possam receber a sua família, o acolhimento. Pedimos por todos os irmãos que sofrem com o preconceito, seja de orientação sexual, seja de classe, raça ou cor. Pedimos, Senhor, por um mundo melhor, por um planeta melhor, que sejam feitas por pessoas melhores. Pedimos por cada um que nesse momento está assistindo essa oração e todos aqueles que irão assistir depois. Pedimos por todas as causas que estão na justiça terrena, para que esses homens sejam cada vez mais usados a praticar a justiça com a bondade. Pedimos, Senhor, por cada um de nós, cada um na sua petição. Pedimos pelas pessoas com deficiência, Senhor, pelos preconceitos, pelas limitações que elas enfrentam neste plano. Pedimos, Senhor, por todas as casas nesse momento. Pedimos por todos os países, colocamos a África, Senhor, os nossos irmãos africanos que sofrem com todas as necessidades, com todas as dificuldades. Então, nos colocamos, Senhor, no Teu colo. Pedimos perdão nesse momento pelas nossas falhas e pedimos forças para sempre podermos continuar. E nesse momento pedimos a Bezerra de Menezes que possa fazer com a sua falange a fluidificação dessa água, que nessa água estejam todos os remédios que nós precisamos para o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Pedimos que nessa água também tenha a força e a coragem para a continuidade na caridade.
E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Vamos tomar a nossa aguinha. Bom, por falar em Juiz de Fora, todo final de mês na Casa da Caridade é muito difícil, porque é época de pagar sexta, amanhã mesmo é época de começar a pagar as pensões, então a gente age sempre com muita dificuldade. Mas nós não iremos apenas, a oração é muito, muito necessária. A oração é primordial, é essencial, mas nós precisamos também arregaçar as mangas. Infelizmente, eles não estão tendo tanta ajuda como já tiveram em outras crises. E pode ser também pela dificuldade que todos nós enfrentamos nesse momento no mundo em questão financeira também. Mas a Casa da Caridade vai dividir o que tem também para ajudar os nossos irmãos de Juiz de Fora, de Ubá. Contactamos ONGs, contactamos pessoas que são sérias, pessoas que estão entregando essas doações e vamos também fazer doações lá. Então eu peço a ajuda de todos vocês para que nesse início de mês a gente possa lidar com todas as dificuldades que nós temos na Casa da Caridade, das cestas básicas, das pensões, de tudo que a gente tem que pagar, mas também para que a gente possa ajudar Juiz de Fora, que a gente possa ajudar Minas Gerais, que a gente possa ajudar também com o que a gente pode com essas necessidades. Então, realmente não faz parte do processo da Casa da Caridade não arregaçar as mangas. A gente precisa também fazer. Tem muitas ONGs sérias que estão atuando lá dentro. Então eu peço a ajuda de vocês e claro, tudo será prestado contas no Instagram da Casa da Caridade, tudo será visto por vocês as entregas e a gente passou 2 e 3 dias buscando realmente ONGs que a gente possa confiar e fazer essa entrega. Eu conto com a ajuda de vocês. Claro, como eu disse de novo, as orações, as vibrações são essenciais e muito importantes. Mas nesse mundo material, essas pessoas precisam de água, de comida, de cobertor, de muitas outras coisas que agora estão faltando. Então, se você puder nos ajudar, entre no Instagram da Casa da Caridade, tem o nosso Pix. Se você quiser deixar cesta básica, comida, essas coisas na Casa da Caridade também pode. Nós aceitamos também. Mas eu peço a ajuda de vocês. Eu sei que é apertado para todo mundo. E como eu sei disso, é apertado, mas nós juntos podemos fazer muito. Nós juntos podemos fazer coisas que sozinhos a gente não consegue. Muito obrigado no coração de vocês, muito obrigado pela companhia. Eu nem gosto de terminar esse horário do sábado, que é um horário tão maravilhoso, em que a gente pode conversar, em que a gente pode desabafar, em que cada um pede aquilo que está precisando, em que cada um oferece a Deus aquilo que é, aquilo que tem. Então é tão bom estar com vocês que é difícil me despedir todos os sábados, tá bom? Mas muito obrigada, tem várias coisas, a Elaine vai colocar também o calendário do mês de março. Nós temos muitas coisas, temos inclusive uma rádio em Santa Catarina no dia 12 também, temos muitas lives, temos psicografia e a partir de abril começam as viagens. Eu deixei de janeiro a março sem viajar para poder focar na Casa da Caridade, focar nos meus estudos também, mas a partir de abril a gente começa a viajar pelo Brasil, divulgando o Evangelho do Cristo, divulgando a caridade, divulgando tudo aquilo que nós acreditamos. Muito obrigado, muito obrigada. Eu só peço a Deus que abençoe cada um de vocês. Aos que gostam do meu trabalho, aos que não gostam, eu só desejo paz e saúde para todo mundo e felicidade. Porque eu sou uma pessoa que acredito que a felicidade faz com que as pessoas ruins possam também ser transformadas em pessoas boas. Então, muito obrigado por todos, exatamente todos que assistiram e que entraram. Vocês moram no meu coração, vocês moram no meu espírito. E esse trabalho é para vocês e por vocês que precisam e que querem. Beijo grande no coração de vocês e eu volto trazendo novidades na semana que vem. Beijo, eu amo vocês, viu?